Ele montou um time e levaram o time embora. Então, é outro papo, é outra conversa. Sem dúvida, o elenco do Cruzeiro é um elenco mal montado. Sem dúvida, o elenco do Cruzeiro dificilmente vai dar algum retorno. Em alguns casos, a gente já sabia que não ia virar, que não ia funcionar. E foi dito aqui, né? Então, o Cruzeiro vai ter que lutar aí para fazer o melhor possível e trocando. Só que o investimento está feito. Alguns contratos de 4, 5 anos. Aí ele vai ter que assumir esse prejuízo. Não tem o que fazer. Foi um erro, foram erros graves, alguns importantes e, no meu conceito, claríssimos. Era evidente que não dava para investir o dinheiro que se investiu em alguns jogadores. Mas, enfim, agora não tem jeito. O próprio treinador do Cruzeiro, quando assume, o Leonardo Jardim, quando ele chega, dá algumas entrevistas nesse sentido, dizendo que o clube investiu, mas talvez o Cruzeiro não tenha o elenco que ele esperava, que ele gostaria de ter em mãos, com as opções que ele precisa. Quero te ouvir também sobre as declarações do Pedro Lourenço, Bruno Prado. Eu acho bem interessante, né? Porque é um aprendizado. Ele é um empresário bem-sucedido, mas o futebol é uma coisa diferente, né? O futebol envolve algumas coisas. Ele mesmo me dava a impressão que estava bem empolgado ali no início, quando ele assume a SAF do Cruzeiro. Aí ele traz vários jogadores, tratado como ídolo pela torcida. O próprio Alexandre Matos falando lá, é o maior ídolo da história do Cruzeiro, o Pedrinho, enfim. Ele parecia bem empolgado, né? Então o futebol mexe com isso também, né? Com paixão, com emoção. E ele é um torcedor do Cruzeiro. Mas no final é um negócio, né? Por mais que ele goste do clube e por mais que ele tenha dinheiro, ele não quer perder dinheiro. Ele quer ganhar dinheiro também. Ele quer que o clube dele seja campeão, mas ele quer ganhar dinheiro, né? E ele tá vendo que ele gastou muito e o time não é tão bom quanto ele esperava que fosse pelo que ele gastou. Que em outras áreas, normalmente, se você investe muito, você tem uma chance clara de retorno. No futebol não é bem assim, né? Às vezes as coisas valem mais do que... você paga mais do que o cara realmente vale. O futebol, mesmo que você tenha um time muito bom, é subjetivo. Às vezes o time não dá certo, não encaixa. Às vezes o adversário é melhor, às vezes falta um pouquinho de sorte. Então ele está entendendo, né, como as coisas funcionam. Vai ter um tempo aí, né, contratos longos, como foi dito aqui. Mas não é a primeira vez que ele dá uma declaração nesse sentido, né? Então parece que ele está, aos poucos, entendendo como é que funciona o futebol, que não dá para ir só na paixão, só na empolgação, que quando você ganha, você é o maior, e ele nem chegou a ganhar, né? Quando tinha perspectiva de ganhar pelos nomes contratados, ele é o cara, aí você perde, ele já perdeu o Mineiro, aí já começa a xingar, a cornetar, aí a brincadeira já não é mais tão divertida. Então, assim, eu acho positivo, assim, acho que até serve para outras pessoas que estão interessadas em investir no futebol, entender, olha, o que está acontecendo ali, e para ele mesmo. Como eu falei, não é a primeira vez que ele dá uma declaração nesse sentido, não, de que ele errou, de que tem que fazer diferente. Então ele está aos poucos entendendo como funciona o mercado do futebol, que é diferente de outros. Lembrei até do áudio que vazou. Fernando Seabra, sim, técnico do Cruzeiro, ele tinha feito alguns investimentos, chegaram alguns jogadores, o Fernando Seabra não estava utilizando esses jogadores e aí vazou aquele áudio. Depois o Fernando Seabra é demitido, mas o áudio, ele dizia ali, investi aqui nos jogadores, o técnico não está utilizando, e agora ele admitindo que de lá para cá o Cruzeiro errou em contratações, errou no mercado, Bruno. É isso, né? E ali era o início mesmo da gestão dele, foi no ano passado. Pouco tempo depois o Seabra foi demitido. Aí veio o Diniz, que também já foi demitido, né? Já está no terceiro técnico, né? O Seabra não foi ele que colocou como técnico, foi o Ronaldo. Mas ele já demitiu 2 em meses, né, de gestão. Então ele está entendendo como as coisas funcionam, né? Como é tudo movido a paixão, a resultado. Um dia você é um herói porque você trouxe o Gabigol, mas no outro dia, se o Gabigol perder um gol e o time for eliminado, o mesmo cara que falou que você era o melhor porque você trouxe o Gabigol vai falar que você é burro porque trouxe o Gabigol. Então, assim, essas coisas ele vai entendendo que os investimentos têm que ser mais certeiros e não na empolgação, no nome, na empolgação da torcida, da mídia, da imprensa, aquela apresentação que teve no Mineirão, o Gabigol, Dudu, o Cássio, enfim, o Cássio até veio antes. Ele aos poucos está entendendo como as coisas funcionam.